Vamos de atualizações? Vou compartilhar com vocês todos os livros que eu li no mês de maio e junho. Então assiste o vídeo até o final para poder conferir tudo. Primeira vez aparecendo aqui com as madeixas lavadas. E, gente, tô me achando tão estranha aqui na câmera. Mas vamos lá, vamos para o assunto principal desse vídeo. E antes de continuar, não esquece de ajudar a amiga aqui, deixar o seu like, que é assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada. Um clique, você deixa o like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar links para você ter acesso a todos os nossos projetos. Temos grupo de estudo bíblico, temos 2 clubes de leitura, o primeiro das singuletes literárias, a nossa meta é de ler um livro cristão por mês. O segundo clubinho é da singulete temática. A nossa meta é de, durante um ano, fazer a leitura e o estudo de um tema em específico. E o tema escolhido para essa jornada é feminilidade bíblica versus feminismo. Temos o guia de estudo bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, um ótimo material para você que deseja estudar de maneira mais profunda esse livro e muito mais. Então vou deixar aqui também o nosso site idsingular.com para você conferir mais sobre os projetos. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vou mostrar aqui para vocês o saldo de leitura do mês de maio e do mês de junho. Lembrando que no mês de maio eu estava no Brasil visitando a família, passei um mês com eles e foi assim muito especial, mas eu consegui aproveitar, né, e fazer umas leiturinhas. Eu vou compartilhar com vocês aqui, mas não foram tantas assim. Vamos lá. E a primeira leitura do mês de maio foi Alguém que Você Conhece, da autora Shari Lapena, da editora Record. E, gente, o que falar desse livro? Aqui a gente vai ter um mistério, um suspense. Essa é a mesma autora do livro O Casal que Mora Casa ao Lado. E eu fiz a leitura, tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. E assim, falando da minha experiência do livro anterior, foi bem mais ou menos. Só que aí eu pensei, poxa, eu vou dar uma segunda chance para essa autora. Aí eu peguei esse livro e simplesmente eu devorei em um dia praticamente, sabe? Tipo, eu comecei a leitura numa tarde e finalizei na madrugada, sabe? E, gente, surreal. É um livro de suspense e mistério, como eu mencionei, só que aqui tem muita fofocaiada, envolve coisas de vizinhança, então um vizinho fala uma coisa, outro vizinho fala outra. Sabe, um auê. Não trouxe resenha desse livro, mas eu gostaria de saber se vocês querem saber mais, enfim. Eu vou ler rapidinho, né, do que se trata, que eu já dei uma leve esquecida, pra vocês terem noção. Mas assim, a experiência de leitura foi muito, muito boa. Eu tava morrendo de saudade de ter um dia, assim, sabe, pra poder fazer a leitura de um livro e, tipo, esquecer do que tá acontecendo no mundo. Então foi uma experiência muito gostosa. E olha só o que diz. Carmine não imaginava que a rua tranquila para a qual ela havia se mudado poderia ser tão perigosa. Mas a carta anônima que recebeu não deixava dúvidas. Meu filho, aí é a escrita da carta, tá? Meu filho arrombou a sua casa recentemente, enquanto a senhora estava fora. Acho que deveria saber que ele bisbilhotou seu computador. Ah, tá, lembrei. Tem um adolescente que resolve bisbilhotar a casa alheia. E ele começa a fazer isso até que ele descobre algumas coisas. Aí tem morte acontecendo, tipo, na vizinhança. E o menino tá envolvido com alguma coisa. Gente, é um auê. É muita coisa nesse livro, muita informação. E aí, enfim... então tem uma senhora que ela começa a descobrir o que está acontecendo na vizinhança porque ela recebeu esse bilhete dizendo que alguém estava bisbilhotando a casa dela. Enfim, vamos conhecer aí uma família em específico, a família desse menino que sai xeretando a vida alheia. Então, basicamente é isso. Muita fofocaiada, as coisas vão acontecendo. Se vocês quiserem, eu faço resenha, então comenta aqui abaixo. Os próximos livros, vou dar uma pescada aqui, porque eu não lembro o que foi, mas tipo assim...
Foram livros no Kindle, então vou deixar a capa aqui para vocês visualizarem. Fiz a leitura do livro O que Deus Diz sobre as Mulheres, um livro cristão. Foi uma das leituras do nosso clubinho da Singulete Temática, e é um livro onde a autora ela vai falar sobre alguns aspectos de feminilidade bíblica, apresentando tudo isso na perspectiva, né, do que a palavra de Deus vai nos instruir, e ela acaba falando sobre assuntos como sexualidade, sobre submissão, sobre casamento, sobre as nossas características como mulher e muito mais. Então é um livro que eu recomendo a leitura bem por partes, sabe? Não é aquele livro para você devorar como esse que eu mostrei aí de suspense. Então é um livro mais voltado para ensino, vai ter muita referência bíblica. E aí o que eu sugiro é, se você quer aprender mais sobre esse tema de feminilidade bíblica, separa tipo 2 capítulos por semana, enfim. E aí você faz a leitura, você faz suas anotações, porque eu acho que é válido, sabe, para esse tipo de livro que aborda algo voltado para estudo, você tem um momento ali para você anotar, enfim, tudo aquilo que você aprendeu do livro. Também não trouxe resenha porque, gente, foi na época que eu tava no Brasil, enfim. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha, então comenta aqui abaixo também. E aí eu preparo pra vocês, compartilho um pouco mais sobre o conteúdo, enfim. Mas foi, assim, gostoso. Eu li bem, assim, em doses homeopáticas. Então eu consegui aproveitar ao máximo a leitura, foi algo assim de qualidade mesmo. E a experiência em ler com as meninas do clubinho é surreal, porque depois a gente começou a conversar, temos reuniões, né, para poder discutir sobre o que a gente lê, enfim. Então foi algo muito, muito bacana. Aí o próximo livro, né, também das Singuletes, só que aí no caso a leitura foi da Singulete Literária. Pois é, gente, tem que administrar aí os 2 clubinhos. Daí fizemos a leitura da Guardiã de Memórias no clubinho da Singulete Literária. É um livro da Thaís Oliveira, do perfil Princesas Adoradoras. Eu não sei se vocês a conhecem, vou deixar o Insta dela aqui abaixo, e ela tem canal no YouTube também. A Thaís é assim, maravilhosa, uma pessoa que é incrível, eu aprendo muito com ela, me edifico muito com os conteúdos que ela compartilha. Ela fala muito sobre devocional, sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus, e ela é escritora. Aqui no YouTube ela compartilha muito sobre livros, leituras, e ela fala também sobre esse processo de escrita. Então se você tem interesse em saber mais, dá uma conferida no canal dela, vou deixar aqui abaixo, né, o link na descrição. Ela tem vários livros publicados e a Guardiã de Memórias é um deles. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited e é um conto de Natal. Então foi a minha primeira experiência lendo um conto, que basicamente é um livro mais curtinho. Então é uma leitura bem mais rapidinha, é uma ficção cristã. Nesse livro ela adicionou a questão da ficção científica também, e tem várias referências assim muito bacana sobre esse mundo. Então se você gosta desse tipo de temática, eu acho que vale muito a pena. Além do mais, vai ter a temática do Natal, que é algo assim muito, muito bacana e especial. Para esse vídeo eu vou preparar a resenha, provavelmente vai sair em breve no canal, então fica de olho, aproveita, ativa o sininho para você receber notificação assim que eu publicar. E em resumo, vamos conhecer a história de uma menina que ela é super curiosa, inteligente, e ela gosta, sabe, de desbravar as coisas. E ela vive num cenário, né, numa sociedade bem diferente. Ela vive no futuro e o meio social, ele é diferente do que está estruturado hoje em dia na nossa realidade. Mas assim, não é algo tão distante não, tá? E aí, o que acontece? Houve uma mudança no governo e eles começaram a proibir qualquer tipo de ensino, coisas que estava relacionado com a religião. Então não era algo muito falado. Os pais delas são cientistas, são pessoas assim renomadas, que têm envolvimento, né, com o governo, com a corte. E aí eles têm tipo em casa uma biblioteca tipo muito incrível, e tem livros que são tipo livros proibidos. Então ela não pode ter acesso a esses livros. Mas é óbvio que isso não impediu essa curiosinha de ir lá desvendar, buscar e pesquisar sobre esses livros, até que ela encontra a Bíblia, e era um dos livros proibidos, olha só. E nessa de encontrar a Bíblia, ela lê a história do nascimento de Jesus, e aí ela começa a se questionar, até que surge um evento no período do Natal, sendo que o Natal não era mais comemorado dessa forma, era chamada de Festa das Luzes, que o governo mais uma vez tentando sumir com isso, né, com essa tradição. Aí nessa festa ela acaba encontrando com um menino que vai fazer um tour pelo palácio, e aí no palácio ela acaba descobrindo um monte de coisa, uma aventura acontece, e gente,
É surreal. Eu vou fazer a resenha completa, mas aqui é só pra vocês terem uma noção. Ela vai desvendar muitas coisas, ela vai se envolver em muitas histórias bíblicas e muito mais. É algo muito, muito gostosinho. E é um conto, né, bem rapidinho, então foi uma ótima experiência de leitura. E outra coisa, a gente teve uma reunião com a autora. Gente, sério. Muito top. Então eu consegui, né, a Thaís maravilhosa se disponibilizou para poder participar, né, dessa reunião. Aí foi tipo um bate-papo com a autora, tá vendo? Uma das vantagens de você participar do Clubinho da Singulete Literária é isso, gente. Temos programações incríveis, inéditas. E se você quer se tornar uma Singulete Literária, tem um link aqui abaixo, ok? E tivemos essa experiência de conversar com a Thaís. Então a gente entendeu um pouco mais sobre a proposta do livro, o que é que ela pensou enquanto estava escrevendo, como foi o processo de escrita desse conto de Natal e muito mais, e foi algo bem especial. Vale ressaltar que, bom, eu li em maio, né? Não estava na época do Natal, mas ainda assim, fora de época, entre aspas, foi uma delícia fazer esse tipo de leitura. Eu amo livros que têm essa temática mais natalina, e eu tô falando fora de época, entre aspas, porque assim, gente, falar da história de Jesus, não existe época para isso, né? A gente tem que falar todos os dias, o nascimento dele é algo que a gente tem que trazer à nossa mente, né? Sempre, então é isso. Então, o saldo de leituras para o mês de maio foram 3, e no mês de junho houve uma pequena mudança, porque eu não concluí nenhum livro da Singulete temática, estamos ainda no processo de leitura, seguindo a nossa programação. E na Singulete Literária, a gente não teve nenhuma leitura porque foi o mês do suspiro, um mês onde a gente separou para poder atualizar leituras, pegar aquelas leituras que estavam meio encalhadas, sabe? E voltar a ler e muito mais. Então foi um break, assim, que a gente teve, mas muitas das coisas aconteceram. Tivemos o bingo literário, que, gente, foi algo muito top, sério. Eu amei essa experiência. Foi algo desafiador pra mim, novo também, porque fazer um bingo online... Mas foi muito bacana, foi muito legal. E aí a gente teve esse momento aí de leitura. Então, como eu não tive as leituras do clubinho, ficou mais as minhas leituras pessoais. E eu finalizei 2 livros, vou estar mostrando aqui pra vocês. Os 2 têm resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. A primeira leitura foi A Última Coisa Que Ele Me Falou, da editora Intrínseca, da autora Laura Dave. E, gente, experiência de leitura incrível, eu amei fazer a leitura desse livro. Envolve um suspense, um mistério, investigação, aquele combo que a gente gosta. E mais, teve também drama familiar. Pois é, a primeira vez que eu leio algo nessa temática de drama familiar envolvida com um suspense, e eu amei a experiência de leitura. E assim, assista a resenha aqui no canal porque tá muito incrível. Eu compartilhei também um pouquinho como foi as minhas impressões assistindo a série. Pois é, gente, eu fiquei doida para começar a leitura desse livro porque eu descobri que tinha uma série recém-lançada na Apple TV. Foi incrível essa experiência. Eu li primeiro o livro e depois assisti a série. Falando rapidinho o que vai acontecer. Aqui vamos conhecer a história da família da Hannah. Ela é casada com Owen, e o Owen, ele tem uma filhinha de 16 anos, a Bailey, do seu antigo casamento. E assim, a relação das duas não é das melhores, porque a Bailey cresceu sozinha com o pai, a mãe dela morreu muito cedo, e quando a Hannah entra na vida deles, ela fica meio assim, receiosa, sabe? Então eles estão naquele processo de, enfim, formar uma dinâmica saudável familiar. E o que acontece é que um certo dia, Owen vai levar a Bailey para a escola e depois ele desaparece. Só que até então Hannah não sabe o que é que tá acontecendo, porque para ela ele deixou a menina na escola e foi fazer alguma outra coisa. Só que aí o dia vai passando, ela começa a perceber que ele não mandou nenhuma mensagem, não ligou, não deu sinal de vida. Ela começa a ligar para ele, entrar em contato e nenhuma resposta. Até que começa a sair no noticiário que a empresa a qual Owen estava trabalhando começou a ser investigada pelo FBI. Estava tendo alguma coisa envolvendo corrupção, então eles estavam todos sendo investigados, e aí começa o dilema, enfim. Hannah e Bailey se unem para poder descobrir o que é que aconteceu, né, com Owen, porque ele desapareceu, como é que ele está, essas coisas assim, muito mais. E é incrível porque quando começa essa investigação, cada coisa que elas vão descobrindo vai abrindo um leque para mais coisa. Então é um livro cheio de reviravoltas. E o final...
Vou deixar vocês assistirem a resenha para entender o que eu achei aí desse final. A próxima leitura foi de uma biografia. Pois é, gente, primeira vez lendo uma biografia. Já era algo que eu queria fazer, né, ter essa experiência esse ano, e eu resolvi começar com a biografia da Janet McCurdy. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim. A Sam do iCarly. Quem assistiu iCarly ou Sam and Cat da Nickelodeon, então vocês devem provavelmente conhecê-la. Então esse livro é uma autobiografia, a autora vai compartilhar sobre algumas etapas, fases da sua vida. Ela ainda tá viva, tá, gente? Então por isso que é só algumas fases aí da vida dela. E assim, gente, livro pesado. Livro, assim, cheio de dilemas. Aqui ela vai falar um pouco sobre os abusos que ela sofreu da própria mãe, sobre coisas que ela enfrentou nesse processo em ser uma atriz mirim, os bastidores de uma sitcom americana. Ela vai falar sobre algumas questões pessoais que ela vivenciou, algumas lutas, uma delas com relação ao distúrbio alimentar. Então ela enfrentou a questão da anorexia, bulimia, compulsão alimentar, e aqui ela compartilha um pouco da trajetória. Porque assim, gente, é cada relato que, meu Deus do céu, haja coração, sabe, para poder lidar com tudo isso. Tem resenha aqui no canal, eu super recomendo. Assista essa resenha, sério, mesmo que no final você não queira assistir o livro depois, assista, porque tem uma boa mensagem para você. Eu acredito que pode edificar de alguma forma, então assista a resenha para você conferir, né, um pouco da minha experiência de leitura, do que se trata esse livro, porque aí depois você julga se você faz ou não essa leitura, se você vai querer conhecer mais a fundo essa história ou não, enfim. Então essas foram as leituras dos 2 meses de maio e de junho. Agora eu vou compartilhar com vocês as leituras que estão em andamento. Pois é, gente, porque aqui a gente não para, a gente não brinca. Então vamos lá. Eu compartilhei com vocês em um vlog onde eu expliquei um pouquinho como é que funciona esse meu esquema de ler vários livros ao mesmo tempo. Então, se você tem interesse em saber mais, assiste o vídeo, tá bem gostosinho. E eu explico, tipo, na prática, eu vou mostrando pra vocês como eu faço pra ler vários livros. Literalmente, gente, vários livros ao mesmo tempo. Então, vou mostrar aqui as leituras, né, que estão em andamento. Eu vou começar com as leituras do clubinho da Singulete Temática, tá bom? O primeiro livro é Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo, da Vide Editorial. E aqui, gente, é um livro de estudo, tá? Então aqui é um livro para você que quer conhecer como é que surgiu o feminismo, sobre algumas ideologias que as feministas acabam falando, enfim, e sobre algumas questões históricas mesmo. Então é um livro mais extenso, olha só como ele está super marcado, gente. Eu estou amando a minha experiência de leitura. Não sei se vai dar para perceber, ó, eu tô destacando super o livro. Nossa, sério, não vai dar pra perceber direito aqui não. Mas enfim, a nossa meta tá sendo em ler um capítulo por mês. Pois é, pra vocês terem noção de como é que tá fluindo. Porque a gente vai lendo, vai destacando as referências, e na hora da discussão é muita coisa pra gente falar. Olha, eu saio marcando, tipo, o livro todo, gente. Eu faço anotações também, deixa eu ver se eu acho aqui alguma anotação para poder mostrar a vocês, ó, eu vou escrevendo. Eu tô amando a minha experiência de leitura, sabe? Tá sendo algo de qualidade, tô lendo bem aos pouquinhos. E, enfim, eu tô aprendendo muito sobre o feminismo. Eu tô me sentindo muito feliz com isso, sabe? Que era uma das minhas metas, aprender mais sobre esse tema, entender o que é que Deus fala sobre nós mulheres na Bíblia também, enfim, para eu saber, né, como me posicionar com relação a isso. Então essa tem sido a leitura em andamento. Acredito que daqui a 2 meses a gente finaliza esse livro, já que a meta é ler um capítulo por dia. Aí a próxima leitura tem sido essa daqui, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur, da editora Thomas Nelson Brasil. E aqui ele vai compartilhar sobre a história de 12 mulheres, é tipo uma pequena biografia dessas mulheres, e eu também, ó, destacando tudo. E tá sendo uma delícia, gente, fazer a leitura desse livro. Eu tô gostando muito da escrita desse autor, e a nossa meta tá sendo tipo assim, cada mês a gente vai aprender sobre 1 ou 2 mulheres. Então, mais um livro que aos pouquinhos eu tô lendo, e aí depois eu compartilho com vocês, né, o que eu achei da leitura. Aí,
para fazer um devocional, eu também compartilhei no vídeo, né, de leituras, como é que tem sido, né, o meu devocional. Eu tenho gostado muito de separar uma leitura mais levinha para poder ler após a leitura da Bíblia. E o livro que eu selecionei é esse aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um livro de um monge, é da editora Sextante, acho que assim fala, e um monge escreveu esse livro. É um livro curtinho que vai trazendo reflexões, tem figuras também, só que é aquele livro que não dá para você, sabe, devorar. Tem que ser lido em partes, tem que ser digerido aos poucos. Então é o tipo de livro que, assim, ele vai trazer muitas frases, muitas reflexões, e você precisa de um tempo para refletir. Então eu tenho lido bem aos poucos mesmo. E eu acho que vai ser aquele livro que, tipo assim, eu vou poder reler e reler, porque sempre vai ter uma frase que talvez faça sentido para algum momento da minha vida. O que é que eu posso adiantar sobre esse livro aqui para vocês? Mencionei que é um livro de um monge, né? Mas, gente, muita coisa que ele está trazendo aqui, Jesus já nos falou há mais de 2000 anos. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de ver essas coisas, né, do que o povo vai falando hoje em dia, os coaches, os monges, um monte de gente assim, a psicologia vai trazendo, coisa que Jesus já falou, né, na sua palavra há tempos atrás. Então, mais uma forma de confirmar, né, a palavra de Cristo. Mesmo escrito por um monge. Mas, enfim, depois que eu terminar a leitura desse livro, em doses homeopáticas, eu vou compartilhar com vocês o que eu achei. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Essas foram as atualizações de leitura. Lembrando que esse tipo de vídeo eu acabo trazendo a cada 2 meses, tá? Então por isso que eu vou juntando as leituras de 2 meses e eu compartilho aqui com vocês. Tem playlist aqui no canal com todas as resenhas que eu já trouxe aqui, caso você queira saber mais sobre algum livro em específico. E tem também uma playlist, né, das leituras desse ano 2023. Então, dá uma assistida, vou deixar aqui, ó, em cima no card. Você gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, comenta aqui abaixo se você já leu algum desses livros ou se tem interesse em ler e me conta qual foi a sua leitura do mês de maio e junho, que eu quero muito saber. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.